Sejam bem-vindos ao meu canal, hoje um pouco diferente aqui, porque eu vi um cara no YouTube fazendo um vídeo assim com um quadro, com o flip chart, eu achei interessante fazer também, porque o tema de hoje é um tema que pode te ajudar muito aí no seu dia a dia. Eu vou mostrar para você como ser produtivo, na verdade é muito fácil, só que não. Mas o meu objetivo no final desse vídeo é o seguinte, é deixar tudo isso mais simples para você e te fazer entender de forma lógica como você consegue olhar para 4 grandes pilares da produtividade no seu dia a dia para você conseguir melhorar a sua produtividade. E aí você vai ver sim que realmente quando você olhar conscientemente para esses 4 pilares, se tornar produtivo vai ser algo muito mais simples e consequentemente muito mais fácil porque você vai fazer com intencionalidade e com mais consciência. Beleza? Primeira coisa que a gente precisa entender nesse processo de ser produtivo é que produtividade é o guarda-chuva. Existem várias coisas que a gente faz ao longo do dia que vão nos deixando mais ou menos produtivos. Produtividade não tem a ver só com fazer coisas. Produtividade tem a ver com a forma como a gente lida com a nossa rotina, com a forma que a gente lida com as coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Não é só o fazer, mas o pensar, o sentir, o agir, né, naturalmente, o se comunicar. É como que a gente lida com o externo e com o interno. E por causa disso, quando eu começo a falar de produtividade, quando as pessoas me perguntam sobre esse tema e quando eu vou dar treinamentos em empresas sobre esse tema, eu sempre gosto de trazer um sufixo para produtividade, né? Uma palavrinha que vem depois que eu acho que é importante a gente colocar e eu vou explicar por quê. Que é o seguinte, na minha visão, a produtividade, ela precisa ser tratada de um jeito humanizado. Então, a gente vai falar aqui sobre uma produtividade humanizada. O que é a produtividade humanizada? É uma produtividade individualizada. Você vai perceber que nos 4 pilares que eu vou trazer aqui para você se tornar uma pessoa mais produtiva, de um jeito muito mais simples, mais consciente, tudo vai se conectar com o seu contexto, tudo vai se conectar com a vida que você vive, com a história que você tem de vida, com as coisas que você já passou, com as coisas que você passa atualmente, com o seu momento de vida específico, seja você um empreendedor, seja você um profissional que trabalha no mundo corporativo, não importa. Tudo isso vai estar muito conectado com o seu estilo de vida. Porque uma das coisas que eu vejo de maiores problemas quando eu vou olhar conteúdos na internet sobre produtividade e tal, é que se coloca tudo no mesmo balaio e parece que existe só um jeito de ser produtivo. E não é isso, né? Existem outras coisas que a gente precisa ver que são variáveis. E esse é o ponto. Ser produtivo para mim pode ser diferente de para você e aplicar cada um desses pilares. Como eu disse, a produtividade, ela é um guarda-chuva. E a coisa mais óbvia quando a gente vai falar de produtividade é olhar para gestão do tempo, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar aqui é a gestão, do tempo. Então, quando eu sou contratado por mentorias, né, individuais, treinamentos e tal, normalmente as pessoas me pedem, queremos dar um treinamento de produtividade e gestão do tempo. Gestão do tempo está dentro da produtividade, porque quando você lida bem com o seu tempo, você pode se tornar uma pessoa produtiva, ou não. Né? Você pode ser uma pessoa super organizada com o tempo, mas não ser produtivo. Né? Então vamos definir o que é produtividade. Na minha visão, produtividade é você conseguir ter tempo para tudo que importa para você na sua vida, como um todo. Ou seja, produtividade tem muito a ver com tempo, sem dúvida, mas não é só gestão de tempo. Especialmente porque quando a gente olha para o tempo, como você já sabe, e se você me conhece você já sabe, eu não falo sobre essa gestão do tempo. Eu falo sobre a gestão das nossas escolhas. Então, a gente vai olhar muito no primeiro pilar para as nossas escolhas. Tá? Então, assim, o que eu estou escolhendo fazer no tempo que eu tenho vai me deixar mais ou menos produtivo de acordo com o meu contexto. Tudo bem? Então, o primeiro passo que você tem que olhar no seu dia a dia são as suas escolhas. Ao longo das 24 horas que você tem,
ao longo dos seus afazeres, ao longo das suas atribuições, né? Então, se você é pai, se você é mãe, se você é um profissional, se você é líder, se você é empreendedor, você tem uma série de atribuições, coisas que você tem que fazer pela sua posição, pelo chapéu que você está vestindo na sua vida, e coisas que você gostaria de fazer ou precisa fazer e que você quer se organizar para isso. Então, ao longo do seu dia você vai ter que fazer uma série de escolhas. Só que só isso não é o suficiente para a gente se tornar mais produtivo. Esse é o maior erro que eu vejo. Por quê? Porque, de novo, eu posso ser super organizado e não ser produtivo, porque outras coisas vão acontecendo no caminho que vão me dando mais tempo ou me tirando mais tempo. Existem outras coisas que nos levam a sermos mais produtivos. Se a gente tirar o tempo, por exemplo, a questão de fazer escolhas de forma consciente, se a gente tirar isso do jogo e olhar para o segundo pilar, vocês vão ver que existem coisas nesse segundo pilar que nos deixam mais ou menos produtivo. Olha que interessante. O segundo pilar que eu entendo e que eu considero dentro do método Ordem no Caos é a gente olhar para inteligência emocional. Por que é importante olhar para a inteligência emocional como segundo pilar? E como um pilar até autônomo. O nosso dia, ele é planejado às vezes, né? E quando que o nosso dia acontece 100% como planejado? Quase nunca. Vários imprevistos acontecem. Várias coisas vão acontecendo no nosso dia que vão nos deixando às vezes estressados. A gente vai sentindo e vai tendo uma série de emoções ao longo do dia que vão nos fazendo ter escolhas diferentes daquelas que a gente comumente teria. Então vamos supor que eu estou trabalhando num projeto específico e de repente surge um imprevisto na minha vida. Alguém me liga porque aconteceu alguma coisa ou surgiu uma demanda extra daquilo que eu estava planejando e aquilo aterriza na minha vida, aterriza no meu sistema de organização, aterriza na minha agenda e eu não tinha planejado aquilo. Como eu reajo em relação àquilo que aconteceu? Porque veja, o Viktor Frankl falava, né, que o tempo ou o nosso poder está entre o estímulo e a resposta que a gente dá. Esse espaço entre o estímulo e a resposta que a gente dá é quando acontece algo na minha vida, eu tenho uma emoção gerada, que a gente não controla, mas como eu respondo a essa emoção fazendo escolhas mais conscientes. Então, a inteligência emocional ela é um pilar mega relevante na produtividade. E eu realmente acredito que não existe alguém produtivo sem inteligência emocional. Vou dar um exemplo. Na minha vida. Quando eu trabalhava em agência de propaganda, cara, era um caos na terra. E durante muito tempo eu não sabia lidar com imprevistos. Não porque eu não sabia me organizar, eu sabia planejar, eu sabia lidar com os imprevistos do ponto de vista técnico, mas eu não sabia lidar do ponto de vista emocional. Meu coeficiente emocional, minha inteligência emocional era baixa. Por quê? Porque eu conhecia pouco as minhas emoções e não sabia como lidar com elas. Então, quando a gente desenvolve a inteligência emocional, naturalmente a gente faz melhores escolhas e naturalmente isso vai nos dando mais tempo, porque essas escolhas elas estão relacionadas àquilo que importa para mim. Percebe? Quanto mais inteligente emocionalmente eu for. Só que, quando a gente fala de inteligência emocional, isso nos leva a um terceiro pilar. Por quê? Porque a inteligência emocional, vamos dividir a inteligência emocional em duas grandes esferas, tá? Então, a inteligência emocional tem a parte interna, que são as minhas emoções e como eu reajo a elas, e tem a parte externa, que é como eu enxergo e entendo as emoções dos outros e me relaciono com os outros. Quando eu vou me relacionar com os outros, toda a minha relação interpessoal, ela pode me dar mais ou menos tempo. E aqui eu estou falando especificamente de um pilar que tem muito a ver com produtividade, que é a comunicação. Comunicação, galera. E aqui eu estou falando de quê? Eu estou falando de canais de comunicação. Eu estou falando de verbo mesmo, de comunicação verbal. As palavras que eu uso. Eu estou falando de objetividade, qualidade da comunicação.
Pouco se fala sobre isso em relação à produtividade. Estou falando de reuniões, né, quando eu falo de canais. Todas as vezes que eu vou fazer qualquer coisa, eu não faço sozinho. Eu estou aqui gravando, mas tem uma pessoa do outro lado da câmera fazendo essa gravação para mim. Tem uma pessoa que foi responsável por marcar a agenda da gravação. Depois vai ter uma pessoa responsável por impulsionar esse conteúdo eventualmente. Então, não existe trabalho sozinho. Existe uma bobagem de se achar que é possível trabalhar 100% sozinho. É impossível. Inclusive, eu e minha esposa, a gente estava conversando, né, sobre as habilidades do futuro, especialmente quando a gente olha para a educação dos nossos filhos. E o que a gente estava conversando é assim, ó, com a tecnologia avançando do jeito que está avançando, a gente não sabe até onde vai, né, a questão de o que você precisa saber. Mas existe uma coisa, uma habilidade que se torna cada vez mais necessária e essencial, que é o relacionamento interpessoal. Quando a gente consegue se relacionar bem com as pessoas, e bem no sentido de entender as pessoas, nos comunicarmos bem, sabermos gerar esses conflitos produtivos entre nós, a nossa comunicação ela vai nos dar mais tempo, ela vai encurtar alguns caminhos. Quando eu me comunico de forma clara, eu não tenho retrabalho. Quando eu consigo confirmar via paráfrase, via qualquer outro tipo de ferramenta de comunicação aquilo que eu falei ou aquilo que eu entendi, eu tenho menos ruído na comunicação. Quando eu sei quando eu devo fazer reunião, quando eu não devo, quando eu preciso me comunicar de forma síncrona ou de forma assíncrona. Eu sei que talvez o conteúdo esteja sendo super técnico, mas é importante que você entenda que não é só organizar as escolhas, não é só organizar a sua agenda. Você precisa olhar para a sua comunicação, né? Claro que as suas escolhas em relação à sua comunicação, as suas escolhas em relação à sua inteligência emocional vão te dar mais ou menos tempo, porque, como eu disse, o que nos dá e nos tira tempo? O que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós sentimos. Porque imagina assim, do ponto de vista de inteligência emocional e comunicação. De repente eu fui me comunicar com alguém, tive uma relação interpessoal com alguém ali e eu fiquei chateado. Aí eu senti uma emoção ali ruim, fiquei triste, e eu fico consumindo aquela emoção dentro de mim, aquilo vai me paralisando, vai me tirando tempo para fazer coisas que realmente são produtivas, que me levam a ter mais tempo para coisas que realmente importam para mim. Percebe que as coisas estão interligadas? Então, olhar para esses três pilares é fundamental. E qual que é o quarto pilar? Lembra, tudo isso é para que você consiga ser produtivo de um jeito mais simples, de um jeito mais fácil e de um jeito mais estruturado e consciente, porque tudo que você faz te dá ou te tira produtividade. O quarto pilar, eu vou até colocar ele em vermelho para botar em destaque, é o medo. Cara, o medo, ele é uma das coisas que mais nos tira produtividade. Se você já me acompanha aqui no canal, se você já viu algum vídeo meu, se você já viu algum post meu, texto em algum lugar, você sabe que quando a gente vai juntando os principais medos, né, da humanidade, a gente vai juntar três grandes medos. E quando eu falo sobre isso, as pessoas se interessam também. Isso não é meu, tá? Isso o Richard Barrett falou nos 7 níveis da consciência humana, quando ele traz a teoria da organização dirigida por valores. Ele fala de um primeiro medo, que é o medo de não ter o suficiente, né? Então vamos supor, a pessoa tem medo de não ter dinheiro suficiente. Então ela, de repente, ela trabalha numa empresa ou ela tem um cliente e ela tem medo de perder o cliente ou de perder o emprego. Então ela passa a tomar decisões, a fazer escolhas que garantam que ela não perca aquilo que é o básico para ela. Né, que é ter vida suficiente, ter dinheiro suficiente, ter condição suficiente de sobreviver. Esse é o nível mais básico de medo barra necessidade, né? O medo ele surge porque existe uma necessidade não atendida. Então a gente vive no Brasil. O Brasil é um país complicado, um país incerto, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, então a gente tem medo de perder dinheiro, de perder emprego, de perder cliente, de perder negócio. Então, muitas vezes esse medo nos tira a possibilidade de fazermos melhores escolhas, isso tira a nossa produtividade definitivamente, porque eu começo a fazer escolhas inconsistentes, escolhas incoerentes, porque elas estão fundadas ou ancoradas na necessidade de ter, e não em algum objetivo, e não em conseguir tempo para aquilo que importa para a gente. O segundo medo
que é um medo que todos nós temos, é o medo de não ser amado, de não ser gostado, de as pessoas, de repente, por alguma coisa que a gente diz, elas falarem, poxa, aquela pessoa não é tão legal. Então eu, Stênio, tinha, e ainda tenho, normal, mas hoje ele não é tão disfuncional. Eu tinha muito medo de não ser gostado no trabalho. E aí quando me convidavam para uma reunião, que eu achava que não fazia sentido para mim, eu tinha medo de dizer não. Por quê? Eu pensava assim, se eu disser não, as pessoas não vão gostar de mim. As pessoas não vão achar que eu estou comprometido, as pessoas não vão achar que eu faço parte desse time. Se um cliente me pede para apresentar em determinado dia, se eu disser não, o que pode acontecer? Talvez aquela pessoa não seja minha amiga no futuro. Quando eu estou aqui fazendo um vídeo, talvez se eu disser alguma coisa, será que alguém vai postar alguma coisa que eu não vou gostar? Ou que vão postar alguma coisa que vai mostrar que as pessoas não gostam de mim? Imagina se eu tiver hater aqui. Então, qual que é o maior problema de ter medo de ser amado? Ou de não ser amado? É quando você começa a fazer escolhas no seu dia a dia para ser amado. Então, eu vou falar coisas que vocês querem ouvir. Eu vou fazer conteúdos que vocês querem bater palmas só. E aí eu deixo de falar aquilo que eu preciso falar. E aí eu perco tempo, porque eu fico aqui criando um conteúdo atrás do outro, esses conteúdos eles não suscitam nada em você, não geram nenhum tipo de reflexão. E o objetivo não é esse, o objetivo é criar conteúdos que te gerem algum tipo de reflexão. Então, o simples fato de mudar um pouco o formato do conteúdo aqui, de trazer o flipchart, de explicar de um jeito até como eu explico em treinamentos e tal, é para tentar te fazer pensar em outras coisas, para tentar te cutucar um pouco, de certa forma, a gente não tá ao vivo, mas para fazer você se mexer, né? Eu tinha um chefe que falava, cara, o grande objetivo de alguém que está comunicando algo é fazer outra pessoa tirar a bunda do sofá e fazer alguma coisa. Né? Então é meio isso assim, né? O que eu pretendo aqui. E um terceiro medo, que é um medo que todos nós temos também, é normal, porque a gente precisa disso, é a necessidade de ser reconhecido. Quando a gente faz alguma coisa, a gente quer ser reconhecido, é normal. Né? Então eu tô aqui gravando o vídeo, o que eu espero? Eu espero que você comente, eu espero que você se inscreva no canal, eu espero que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Tudo isso são formas de reconhecimento. Você deixa o like, né? Por quê? Porque eu faço uma ação e espero que alguém retribua. Né? Quando eu estou no trabalho, eu espero fazer alguma coisa e ser reconhecido, receber feedbacks positivos, até feedbacks de desenvolvimento, de alguém que está se importando, está se desenvolvendo ou me desenvolvendo. Quando eu tenho um negócio, eu estou fazendo uma proposta, eu espero que o cliente aprove a proposta, eu estou dando um treinamento, eu espero que o NPS venha 100. Né? Então, eu me esforço para ser reconhecido. Até aí não tem problema. O grande problema é quando eu passo a fazer para ser reconhecido. Isso tem uma frase que é louca, assim. Uma vez eu ouvi uma pessoa num treinamento falar assim, eu trabalho para fazer o meu chefe feliz. Quando a pessoa tem o chefe dela feliz, significa que o trabalho dela foi bem feito. Isso é uma grande bobagem. Por quê? Porque ela passa a fazer escolhas e fazer coisas não que a deixem produtiva, mas que façam ela ser reconhecida, ou ela ser amada, ou ela garantir o próprio emprego. Qual que é o maior problema? Talvez ela esteja investindo, quase que a caneta, talvez ela esteja investindo um monte de tempo fazendo coisas que não precisam ser feitas. Né? Essa frase do Peter Drucker, ela precisa ser uma frase que a gente tatue na nossa cabeça, que é assim: não há nada tão inútil do que fazer bem feito aquilo que não deveria ter sido feito. E aí eu volto para a questão da produtividade humanizada. Primeiro, responda para você e se quiser comenta. O que é ser produtivo para você? O que é um dia produtivo para você? Sabe? E mais, a partir do que é ser produtivo para você, como estão as suas escolhas? Como você tem lidado com as suas emoções nessa sua jornada diária? De lidar com imprevisto, de lidar com pressão, de lidar com estresse, de lidar com alegria, né? Como é que você tem pendulado e conseguido manter um equilíbrio, né? Entre alegria e chateação? Como você tem conseguido ficar no meio, a maior parte do tempo, né? Num balanço? O quanto que a forma como você escolhe se comunicar tem atrapalhado ou ajudado o seu dia a ter mais ou menos tempo. Então, eu só me comunico por WhatsApp, só por mensagem. É mais rápido me comunicar assim. Mas o quanto de retrabalho que eu tenho? Tem um estudo da Microsoft que mostra que a cada e-mail que você manda, voltam mais 5 e-mails. Então, será que realmente está sendo produtivo eu mandar um monte de e-mail?
quando na verdade seria mais fácil pegar o telefone em determinadas situações, ligar para a pessoa e resolver a questão? E o quanto de medo tem envolvido nas nossas escolhas e decisões do nosso dia a dia. Quando a gente não pede para remarcar uma reunião, quando a gente não negocia um prazo, quando a gente não pede para fazer uma reunião num horário que seja mais propício para nós, do ponto de vista da nossa energia. Então, o que eu quero, tira print disso na sua tela, estuda esse vídeo de novo, revê esse vídeo. Não me importa se tiver 1 milhão de visualizações esse vídeo ou se tiver 10 visualizações. O que é importante é você que está assistindo entender esse processo. Porque não é uma coisa que vai te fazer mais produtivo. Isso vai fazer você naturalmente fugir de promessas milagrosas, fugir de frameworks únicos. É mais complexo do que só uma coisa. É só organizar minha agenda que resolveu. Não é. Ah, é só eu fazer uma lista que resolveu. Não é. Não é uma coisa, é um processo que vai ao longo do tempo te deixando mais consciente e no final as suas escolhas começam a ser melhores. E uma vez que as suas escolhas começam a ser melhores em relação ao que você faz com as suas emoções, a como você se comunica e como você lida com o seu medo, que também vai conectar com as suas emoções, você vai começar a ter a sensação de ser mais produtivo. Por quê? Vai começar a sobrar tempo, não livre, mas você vai começar a ver seu tempo sendo investido em coisas que fazem sentido na sua vida. E não levando uma vida aleatória, automática, que não tem sentido para você. Agora, se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu comentário, compartilha com as pessoas. Eu espero que ele tenha gerado valor para você. E me fala também se você curtiu esse formato para a gente fazer mais e aí vai variando os vídeos aqui do canal. Beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e muito bom estar com vocês sempre.